O nosso entrevistado é Carlos Renato Machado, que possui graduação em Ciências Biológicas pela UFMG, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo e atualmente é professor associado da UFMG. No geral, tem experiência de área de genética, com ênfase em genética, atuando principalmente nos temas de tripanossoma cruzi, reparo de DNA, estresse oxidativo, replicação do DNA e recombinação. Oi, Carlos, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Daniela. Bom dia, Luana. Bom dia, Carlos. Bom dia. Então, Carlos, a gente queria agradecer primeiramente você ter aceito o convite, né, disponibilidade devido a essa correria toda que eu imagino que deve ser a sua rotina. Então tá. Bom, o que te inspirou a ser um cientista? Eu escolhi essa profissão muito novo até, porque foi para fazer um trabalho de feira de ciências da escola. Na minha época era sexta série, né? Hoje eu acho que é sétimo ano. E eu fui, e para fazer esse trabalho, era um trabalho sobre doença de Chagas, e eu fui no René Rachou, que é a Fiocruz, o Instituto René Rachou, que pertence à Fiocruz, né? A Fiocruz Minas. E aí eu fui lá, e assim, uma coisa que foi fantástica foi como eu fui atendido por um doutorando na época. Então, era um doutorando, estava fazendo a pesquisa dele em doença de Chagas, e foi muito gentil comigo em me mostrar o que ele fazia, e me fornecer material para apresentar. E aquilo, quando eu saí de lá, eu falei, não, eu quero ser isso, eu quero fazer o que esse moço faz. Né? E escolhi realmente trabalhar com... Aí eu falei, vou fazer ciências biológicas, porque era que mais ligava aquilo. E assim, já revelando um pouco a minha idade, naquela época eu queria engenharia genética. Né? E aí, a vida vai levando a gente, eu queria trabalhar com DNA. E fui fazer mestrado, trabalhando com vírus, depois com reparos de DNA, e quando eu assumi, virei professor na UFMG, eu caminhei, assim, meio até sem querer, para trabalhar com reparo de DNA em tripanossoma cruzi, que foi o que eu fui lá na sexta série estudar, né? Então, acho que a vida foi levando para esse caminho. Vimos que você fez um pós-doutorado em Glasgow, na Escócia, né? Então, na sua experiência, quais foram as maiores dificuldades em fazer ciência no exterior? Assim, é que você não está... Em termos de infraestrutura e material, não tinha, né? A gente tinha tudo o que queria na hora lá. O que também, assim, atualmente não são todos... A ciência no mundo inteiro também está diminuindo o investimento. Por incrível que pareça, né? Mesmo pós-pandemia, tem vários laboratórios que estão ficando sem investimento no exterior. Mas no que eu estava, assim, não tive nenhum problema disso. Você pensava, vamos fazer tal experimento, eu preciso de tal kit. Muitas vezes esse kit chegava no dia seguinte, novinho, bonitinho. Então dava para fazer os planejamentos do experimento adequadamente, e eu tinha certeza. Se o experimento estava errado, o erro foi meu. Em alguma coisa ali eu tinha errado. Não era problema de um kit vencido, de uma enzima vencida, né, de uma situação. Então, assim, a única diferença, mas também maior, é que a gente não está no Brasil. Aí, muitas vezes, Glasgow é extremamente chuvoso e tal. Então, você tem uma diferença, você é estrangeiro. E aí você tem que saber as diferenças de ser estrangeiro. Você disse essa questão justamente de ser estrangeiro e tudo mais. Você, como brasileiro, chegando lá, você acha que teve alguma diferença de tratamento, até assim, no meio científico, entre talvez colaboradores ou as próprias pessoas que tinham contato com você no laboratório? Não sinto, eu fui muito bem recebido, assim, eu mantenho a colaboração até hoje com o pesquisador que me recebeu lá, né? Então a gente tem uma colaboração ativa, intensa. Assim, logicamente, a gente vê muito problema de ser brasileiro muitas vezes na publicação, né? Quando você manda um artigo para publicar, a leitura de ser brasileiro já te tem não ser só questão de ser brasileiro, né? Não ser dos Estados Unidos, a Europa, já olha um paper como certo, não, tem que ter mais atenção nisso, né? Então eu acho que
nisso a gente é prejudicado. Isso é uma perguntinha adicional, porque é de curiosidade minha mesmo. Como você ajudaria, uma dica assim, para sair do Brasil, né? Para a gente ter outras experiências lá fora, se você tem algum caminho, da sua visão sobre isso. Eu acho que é extremamente válido sair, né? Ter experiência fora é imprescindível, eu acho que é fundamental para a formação de um pesquisador ter essas experiências. Então, eu acho que eu acho que tem momentos que às vezes são melhores de ir do que outros. Eu acho que, por exemplo, fazer um sanduíche quando você está no doutorado é muito bom, né? Você tem uma experiência, mas ainda você não está... você está aqui ainda com um laço com o Brasil, e também é um momento que abre suas portas, às vezes, para você ir para um pós-doc fora. Eu acho que quem tiver oportunidade de fazer pós-doc fora, deve procurar, deve seguir isso e fazer, né? Muitas vezes a gente tem até as bolsas sendo dos locais da onde a gente vai. Tem que ficar muito atento com as propostas que existem, né? Vocês podem ter na Nature, muitas vezes saem em algumas revistas, sites das próprias universidades, essas propostas de pós-doc. Nesse nível, né, de dicas e conselhos, agora não somente para quem esteja na graduação, quem está um pouco antes também, qual seria seu conselho para quem tem o objetivo de seguir essa profissão, de ser cientista? Eu acho que quem quer, desde cedo está em laboratório. Entrou no primeiro período de universidade, entre no laboratório. Vá fazer ciência mesmo. Porque a ciência a gente aprende fazendo. Né? Não adianta passar um curso inteiro só em sala de aula que não vai virar cientista. É correr atrás de ter estágios. Fazer o máximo possível. Eu acho que tem, né, vários tipos, eu não acho que tem um caminho correto, a pessoa tem que seguir esse caminho. Eu acho que é muito variado. Por exemplo, tem aluno, no meu caso, quando eu entrei na Federal, eu fui, já no meu primeiro período, eu entrei no laboratório. E fiquei nesse laboratório até me formar. Para mim foi muito rico, foi muito bom. Entendeu? Mas foi a minha experiência. Eu tive a oportunidade também, nesse próprio laboratório, o meu orientador na época falou, não, é bom você viver outros laboratórios. E ele me permitiu, na época, ele fazia contatos para que eu, na época das férias, eu fui para São Paulo fazer estágio, eu fui para o Rio fazer estágio em outros laboratórios, em que ele fazia esses contatos. Então, para mim, foi muito, o professor Romain Gauguin, foi muito legal, foi até num dessas que eu fui fazer mestrado em São Paulo, a partir desses contatos via esse conhecimento. Já outras pessoas preferem experimentar mais, né? Então, ir em diferentes laboratórios e tal. Ter estar aberto a fazer esses estágios, a procurar, e vai achar eu acho que se não encontrou no primeiro momento, procura no outro. Se encontrou e está feliz, não é demérito nenhum ficar aonde está por muito tempo. Não, você tem que seguir essa trilha que sua vida profissional científica vai ser perfeita. Não. Às vezes você fica o tempo todo num laboratório, chega no fim, não deu o que você queria, aí você fica frustrado, né, e pessoas desistem por causa disso. Então, é de cada um. Então, acho que é buscar estar bem e feliz com o que está fazendo. Eu queria saber como foi o processo, né, de desenvolvimento da publicação DNA topoisomerase 3A, envolvida no reparo de recombinação homóloga e na resposta ao estresse de replicação em tripanossoma cruzi. Você poderia comentar um pouquinho mais sobre a importância dos mecanismos de reparo do DNA nessa temática? Então, como eu tinha comentado com vocês lá atrás, quando eu comecei, eu queria engenharia genética, trabalhar com DNA. E aí, no meu doutorado, eu fui trabalhar com reparo de DNA. Reparo de DNA é uma área muito interessante, muito importante, envolvido em vários aspectos, né? Se a gente for olhar o tanto que tem coisas relacionadas ao câncer, a gente tem várias questões de mutagênese,
né, reparo de DNA, envelhecimento. Você pode associar o reparo de DNA a várias questões importantes na nossa área. Mas como eu fui trabalhar com reparo de DNA, a minha escolha foi, não, eu quero trabalhar com reparo de DNA e Trypanosoma cruzi. Porque, assim, Trypanosoma, eu acho que para nós é muito importante, né, porque causa doença de Chagas. Então, assim, a minha ideia não era, quando eu estou trabalhando, eu estou fazendo uma ciência básica. Eu quero entender o Trypanosoma cruzi. Logicamente, quanto mais eu entender o Trypanosoma cruzi, mais eu vou dar alicerce para alguém ou para um grupo mais para frente, falar, opa, isso aqui pode ser que seja uma área para eu trabalhar com um remédio contra a doença de Chagas. Isso aqui pode estar envolvido, relacionado com uma resistência do parasita ao medicamentos que são usados. Então, a gente tem muito interesse em entender a biologia do parasito e olhando as questões do reparo de DNA nisso. Então, nesse caso, foi da topoisomerase, mas assim, a gente tem trabalhado com vários outros genes envolvidos com reparo de DNA. Então, a gente quer ver o reparo de DNA, qual que é a influência do reparo de DNA na variabilidade genética das diversas cepas do Trypanosoma cruzi. Como é que é esse reparo de DNA na resistência a medicamento? Como é que é na geração de variabilidade genética? Então, são vários aspectos da biologia do parasito que ainda é muito pouco compreendido. Então, acho que é importante a gente ter essa questão básica respondida para depois entender melhor a própria doença, o tratamento, todas essas questões. Uma dúvida mais? Eu estou muito feliz, acho que as meninas também, por essa oportunidade. Acho que eu faria até se não fosse da disciplina, que é muito legal mesmo conhecer a sua trajetória. Você respondeu dignamente todas as nossas perguntas. Não, é sempre um prazer. Eu acho que, assim, como eu falei, desde aquele moço que me recebeu lá no doutorado, foi tão gentil, eu falei, eu vou ter que fazer isso sempre que me demandarem, porque eu quero que as pessoas gostem de ciência, queiram ouvir sobre ciência. Então, para mim, foi um prazer o convite de vocês. Foi muito legal, achei interessante, né, vindo da UFRJ perguntar a alguém da UFMG, estamos aqui, estou aqui para isso, né, e foi um grande prazer, foi muito legal conversar com vocês.